Senhor, porque tanto me ajuda na nossa saúde, no nosso trabalho, a nossa família, Ele resgate de alinhamento, né? A nossa parentela, né? É isso que eu quero falar, irmãos. A igreja te perdoa em nome de Jesus. Amém. Eu só agradeço a minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Celestial, Jesus querido, continuamos na Tua santa presença. Queremos te agradecer, meu Pai amado, por cada testemunho, cada irmão que se levantou com amor, Senhor, com alegria, para ofertar e dizimar na sua casa. Pai amado, somos mantenedores desta obra, meu Senhor da glória. Que o Senhor venha multiplicar o seu pão, Senhor, da tua casa. Que o Senhor venha multiplicar o azeite, Senhor, na cozinha, a farinha na panela. Que o Senhor venha multiplicar em 100 por 1, porque Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Jesus, o que eu vou ganhar em te seguir? O Senhor prometeu 100 nessa vida e 100 no porvir. Está dentro da tua palavra, Pai querido. Agora continua conosco, abençoa o pregador ou a pregadora da noite. Senhor, da tua palavra nós devemos prestar atenção, guardar, Senhor, a do nosso sentimento, para não errar, Senhor, não pecar contra ti. É o que eu peço e agradeço nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Estamos felizes de estar aqui mais uma noite, na presença de Deus, glorificando e exaltando o Santo Jesus Cristo. A maioria de todos nós ainda estamos com esse resfriado, não é verdade? Resfriado que está no segundo tempo, né? A gente trabalha o dia inteiro. Senta um pouquinho. A gente trabalha o dia inteiro e quando chega a noite parece que esse resfriado ataca a gente. A garganta fica doendo, não, mas fica escorrendo. E todos nós resfriados, veio o pastor Cláudio. Parece que a vida está repetindo, né? A gente fica bom, volta de novo. O pastor Avarense está resfriado. Mas nós glorificamos a Deus por estar aqui, não é verdade? Louvando e exaltando o santo nome de Jesus Cristo em mais um culto de campanha, em mais uma semana. Que Deus está nesse lugar, amém? Quem está sentindo Deus nesse lugar? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pelos testemunhos que são contados neste lugar. Porque a gente sempre ora, pedindo a Deus para que vocês venham ter experiências no campo físico e no campo espiritual. E quando vocês contam um testemunho da parte de Deus, é uma prova, né, que Deus tem ouvido as nossas orações. E eu glorifico a Deus que essas últimas semanas que nós estávamos em casa, eu, a pastora Vanessa, tem sido mais semanas algumas bastante difíceis, né? Porque a Vanessa estava trabalhando bastante lá onde ela trabalha. E ela contou um testemunho aqui na última semana que tinha um rapaz que trabalhava com ela que estava fazendo algumas cobranças, se passando por policial. E se Deus não teve misericórdia, eu falei com ela que parece que ele está até morto, né? Porque, né? Pelas coisas que ele estava fazendo. E aí ela estava se sentindo muito cansada, estava chegando em casa e bastante cansada. Até o nervo estava abalado, teve uma época que ela estava até chorando, né? Teve um dia que ela estava chorando sem parar, de tanto cansaço mental, físico, né? Mental. Eu falei, calma, Vanessa, fica tranquila que Deus vai dar a vitória. E a gente sempre ora pela madrugada, às 3 da manhã. É um horário bastante complicado para se orar, não é verdade? Que está bastante frio, como a Jordana disse, bastante frio. Teve um dia que eu botei um edredom e um cobertor por cima. E quem mora em casa de telhado, né, irmão Lotinho? Por mais que seja um teto rebaixado, mas faz bastante frio, não faz? Né? Chega na madrugada, parece que entra um ventinho gelado pelas festas da janela, né? Aí eu levantei assim de madrugada para orar. Eu olhei assim pro canto do quarto. Tinha uma coisa falando assim para mim assim. Era o pinguim de Madagascar, tão frio que estava. O pinguim de Madagascar falou para mim, ó. Estou aqui, tão frio que estava, irmãos. Mas a gente, né, não pode parar de orar, né? E eu botei cobertor assim, ajoelhei, dobrei meu joelho, cobertor e orando a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoasse, que mudasse esse quadro na Vanessa. E que eu fiquei pensando, Senhor Jesus, tantas pessoas estão desempregadas, nós estamos vendo uma realidade
No Rio de Janeiro, umas 13 milhões de pessoas estão desempregadas, né, pastor? Até mais, né? E não é possível que numa padaria não pode contratar pessoas, né? As pessoas não vão lá levar currículos, não são contratadas, né? Eu até pensei, ó, faz um milagre por esses dias. Não faz uma contratação de uma pessoa, não. Faz de 3 ou 4. Porque a Vanessa precisa descansar, está muito cansada. E fiquei orando constantemente. Orei um dia, orei no segundo dia, orei no terceiro dia. E quando foi, acho que foi ontem, se não me engano, ela me ligou e falou assim: poxa, você está perto de Deus, hein? Ah, eu não tenho nada, estou perto de Deus. Ah, que já está chegando ali embaixo. Já estou perto, consagradinho com Deus, hein? Porque hoje foi contratar 3 pessoas. Aí eu falei assim: poxa, engraçado. Foi o número que eu pedi a Deus, 3. Né? E Deus ouviu minha oração. Ficou contratado 3 pessoas no dia só, né? Ela ficou sorridente me ligando. Não parava de falar, né? Quando as mulheres ficam alegres e sorridentes, né? Não são lá. Elas não param de falar, né? Fica falando. Não, eu tenho que te falar isso. Não, tá bom, olha, vou esperar. E eu com a correria, né, pai? De trabalho, se eu trabalho, é correria, né? A gente não para, tem que puxar o caminhão e descarregar a carga. Vem, agora eu sei, com a correria. Não, eu tenho que te falar. Não, mas eu vou explicar assim que fala, né? Mas essa tão eufórica de contar esse testemunho. E se deixasse a entrega todo com o telefone ligado, ela ia contar o que aconteceu e ia acabar de descarregar a carga. E olha que era bastante coisa para descarregar, né? Mas eu glorifico a Deus, que Deus nos honrou, né? Deus ouviu a oração, né? E entre outras pessoas lá, até o semblante dela está mudado, né? Aí chegou em casa pisando nas nuvens, né? Toda alegre e feliz. Nós glorificamos a Deus por essa vitória. Mas ser cristão, irmãos, não é fácil. Porque ao mesmo tempo que nós vivemos essas experiências alegres, Satanás também vem com tudo em cima da gente. Você sabia disso? Eu estava trabalhando, de repente um ônibus ele atravessa a rua e o camarada joga o ônibus em cima do caminhão e ficou forçando, já estava encostando no caminhão e eu buzinando. E ele nem aí, ele vinha para cima de mim e tinha uns carros atrás. O ajudante teve que descer do caminhão e pedir para os carros recuarem, porque senão o ônibus ia bater no caminhão e ia imprensar o caminhão no poste. Ia ficar preso lá. E eu olhei para o cara assim, Satanás transfigurado no rosto do motorista. Aí depois, baixa a coisa, meu filho, por favor. Aí tá frio. Aí depois fui entrar no posto de gasolina, sinalizei para o motoqueiro me seguir em frente. Ele entrou na frente, estava pelo posto de gasolina para me atropelar ele. Depois saiu de novo, olhou para trás e ficou rindo. Falei: olha, Satanás hoje está raiando nas pessoas, né? Para poder, né, nos tirar da graça. Mas nós somos, com tudo isso, somos mais que vencedores em Jesus, não é verdade? Satanás pode vir com tudo contra nós, mas em Cristo somos mais que vencedores. A palavra diz que aos seus anjos Ele nos dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então temos que entender, irmãos, ser cristão é isso, irmãos. É ter a mente renovada. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, vamos lá assim, rapidinho, tenho 15 minutos para falar, 14. Romanos 12, 2, que é o tema da nossa campanha, mais uma vez, em nome de Jesus, por favor, abram. 12, 2. Todos acharam? Amém. Que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Sabe o que está faltando nos cristãos, de maneira geral, de hoje em dia? É estarem, primeira coisa, deixar de se conformar com as situações da vida. Muita gente está conformada com as coisas que estão acontecendo. Quando o apóstolo Paulo fala de mundo, ele não quer falar do planeta Terra, do hemisfério, nada disso. O que ele fala em relação ao mundo, ele fala sobre a era, sobre o tempo que nós estamos vivendo.
sobre esse século que nós estamos vivendo, sobre esse ano de 2000. Ah, você que era isso, não ficar quieto. Ah, tá, perdão. Você fazendo assim para mim, acabou a palavra. Vamos lá de novo, perdão, brincadeira. Estava falando sobre esse ano de 2023 que nós estamos vivendo agora. Um ano conturbado, em que todos os lugares que nós passamos, Satanás tem entrado nas pessoas. Mas sabe qual é o principal foco de Satanás? Talvez as pessoas achem que Satanás está tentando fazer uma estratégia de alguma forma para afastar as pessoas de algo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a principal estratégia que Satanás está fazendo com as pessoas é entrar na mente das pessoas. Porque se você não sabe, a mente que controla o corpo, que desenvolve o intelecto, que desenvolve de vocês sermos bem-sucedidos, vivemos uma vida conforme deve ser vivida. Mas como Satanás entra na mente das pessoas, parece que muda tudo, não é verdade? Eu estava pensando essa semana, quando eu estava passando pelo K11, passando com os colegas que trabalham comigo, aí por esses dias eu vi o meu cunhado. Aí eu passei por ele, aí nem me conheceu, chamei por ele, ele me conheceu. Eu fui embora e eu fiquei pensando como Satanás, ele tem durante os dias entrando na mente das pessoas para destruir. Como Satanás entra na mente das pessoas, aí acontece uma destruição total. Porque como há um desequilíbrio mental, não tem mais o que se fazer. Aí eu fiquei imaginando, como a Jordana falou, sobre o frio, está constantemente frio. Muitas pessoas estão na rua, desabrigadas, debaixo de viadutos, debaixo de passarelas. E eu fiquei pensando no meu cunhado. Meu cunhado tem tudo para ter, tem uma casa própria, tem a casa da minha sogra lá que ela mora sozinha. E eu fiquei pensando, por que ele não está lá com ela? Não podia estar na casa dele, que ele mora ali em Cabo Sul, uma casa de 2 quartos, com sala, cozinha, um apartamento dentro de um condomínio fechado. E tem a casa da minha sogra também, que é na Chatuba também, que é uma casa muito bem montada, ela está morando sozinha. E eu fiquei pensando, por que ele não está lá? Aí a Jordana fala que estava na rua, que muitas pessoas como eu estão na rua. E eu me lembro numa certa feita que, como nós estamos fazendo esse trabalho de fazer evangelização, alimentar as pessoas, e a gente ia conversando com as pessoas que estão nessa situação. E você vê que pastores estão ali, diáconos, presbíteros, missionários, e até mesmo as pessoas que faziam esse mesmo trabalho também estão ali. Aí você vê como Satanás entra na mente das pessoas para destruir a vida das pessoas. Não é verdade? Como o apóstolo Paulo fala que nós temos que não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Ele quer dizer que nós precisamos bloquear essa entrada de Satanás em nossas mentes. Porque se você parar para pensar, tudo que nós vemos nessa era, tudo que nós vemos nesse século ou nesse ano, está a favor de Satanás, não é verdade? Satanás entra na mente das pessoas com a intenção de destruir as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí se você tem uma casa própria, se você tem uma vida correta, tua casa, trabalho, tem os seus filhos, tem a sua família, você vive o seu cotidiano corretamente. Se você não vive diário, Satanás começa a botar coisa na tua mente, olha, sai da tua casa, vai para a rua, começa a se prostituir, começa a fumar, começa a beber, não é verdade? Não vai para casa não, as pessoas não têm nada a ver com a tua vida, fica na rua mesmo, É isso que Satanás faz. Ele entra na mente das pessoas com o intuito de deturbar a vida das pessoas, de mudar o que é correto. Do correto ele transforma para o incorreto. E tudo que nós vemos hoje em dia é que o apóstolo Paulo já alerta lá atrás. A gente observa que os meios de comunicação colocam tudo a perder, na verdade. Quantas coisas que nós aprendemos que não é correto e nós vemos nos meios de comunicações que são incorretos. Você vê que as pessoas hoje em dia acham que fumar é normal, beber é normal, na verdade. A
é normal, né? Eu estava até acompanhando a política, a gente não se informa muito, mas parece que vai aprovar uma lei que as crianças não vão ter mais o direito de colocar na certidão masculino ou feminino. Na verdade, já está, né? Vai colocar assim indefinido. E quando a criança crescer, que ela vai decidir o que ela vai ser. Então você vê que Satanás está manipulando, né, as mentes das pessoas para poder colocar aquilo que não é certo para ser certo, o que não é correto para ser correto, né? Aquelas tradições que nós aprendemos lá atrás, tudo aquilo está sendo abolido, né? Para as coisas que Satanás está colocando agora. Aí você tem em frente a um televisor, aí você vê um filme, você já vê, né, uma manipulação de Satanás. Aí você vê uma telenovela, já tem uma introdução de Satanás ali, desvirtuando algumas coisas, né? E até no horário que nossas crianças e nossos filhos assistem. Então a gente vê que Jesus Cristo lá atrás disse, é o que está acontecendo agora. O mundo jaz no maligno. Mas nós que somos servos de Deus, nós precisamos ter esse discernimento. As nossas mentes precisam estar renovadas em Cristo. O cristão que tem a mente renovada, ele sai para evangelizar, ele sai para falar do amor de Deus para as pessoas, ele tem uma consciência espiritual. Sabe o que está faltando nos cristãos hoje em dia? É uma consciência espiritual. As pessoas estão só conscientemente nas coisas carnais, nas coisas do dia a dia. É como se foi falado aqui, né? Anterior ao que eu falei. As pessoas acham que vir para a igreja na quarta e domingo já é o suficiente. As pessoas acham que sentar nesse banco e ouvir 2 horinhas de culto é o suficiente. Eu já estou salvo, né? Sentei no banco aqui, 2 horinhas de culto, cantei um louvor no grupo, já estou salvo. Mas será que realmente você está salvo por fazer essa prática? O cristão que tem uma mente renovada, ele precisa sair. Não podemos ficar limitados só entre nós, como foi dito aqui. Precisamos falar do amor de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, não é verdade? Aí se nós ficarmos aqui só entre 4 paredes, só a gente, eu pregando para a pastora Marlene, a pastora Marlene pregando para mim, eu pregando para o pastor Escola pregando para a Vanessa, e vamos ouvir os grupos e tal, aquele círculo cotidiano, né? Será que isso é a salvação? Será que isso é a vontade de Deus? Será que realmente estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, tendo essa consciência espiritual? Às vezes nós nos prendemos a tantas coisas, as coisas materiais desse mundo, e priorizamos a nós mesmos, né? Eu vim para a igreja, lá com a minha família, já é o suficiente, né? E os outros, né? Que Deus possa olhar pelos outros. Mas o que nós precisamos ter é uma consciência espiritual. Estarmos cientes dos nossos deveres né? Como o Senhor Jesus Cristo, né, nos disse, nos ensinou. Sabe o que está faltando hoje em dia nos cristãos? É ter conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos esclarece e que nos mostra o que temos que fazer, não é verdade? Aí viemos para a igreja, só ouvimos os louvores, cantamos louvores, né? E ouvimos a palavra como o pastor ministra aqui, e acha que é o suficiente. Vamos esperar a volta de Jesus, né? Mas será que isso é a vontade de Deus? Será que é isso que os cristãos precisam ser, na verdade? Sabe que é uma grande realidade, irmãos? Talvez possa ofender a uns e agradar a outros, mas essa é uma grande realidade. O que a gente faz, irmãos, fala muito mais do que só falar. Mas em que sentido? Às vezes nós falamos tantas coisas, mas quando é preciso colocar em prática, nós não colocamos, não é verdade? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas quando for na prática mesmo, será que nós fazemos? É planejar tantas coisas, mas quando é ser feito na verdade na prática, nós não fazemos. E nós precisamos, irmãos, deixar de nos conformar. Os cristãos estão conformados. Fala para o teu irmão assim: os cristãos estão conformados. Mas que forma a pessoa está conformada? Por
cotidiano do dia a dia. Eu trabalho, faço meus afazeres diários. Vou para a igreja na quarta, no domingo. E sigo aquela rotina. E já é o suficiente. Jesus Cristo já me salvou. Ele daqui a pouco já está chegando, Ele vai me levar para a glória. E as pessoas estão conformadas com isso. Mas que na verdade o que precisam é um despertar espiritual. É ter uma mente renovada, um entendimento renovado. Precisamos entender o que é ser cristão, não é verdade? Será que eu entendo o que é ser cristão? Será que você entende o que é ser cristão? Pergunta para o teu irmão, será que você entende o que é ser cristão? O que é ser cristão, na verdade? É seguir a Cristo, é viver em Cristo. Chega uma hora na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele decide abdicar todas aquelas coisas da sua vida para viver uma vida que Jesus Cristo deu para ele. Imagine Paulo, conhecedor da palavra, um homem que viveu aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores teológicos daquela época, e ele tinha em sua mente que ele precisava perseguir os cristãos. Ele achava que aquilo era o certo, perseguir os cristãos, não deixar que o evangelho fosse divulgado. Até que chega uma hora em que Jesus, ele caminhando para o caminho de Damasco, Jesus Cristo tem um encontro com ele e mostra para ele que ele precisava ter uma mente renovada, que tudo aquilo que ele aprendeu tinha que ser renovado. Ao invés de ele perseguir os cristãos, ele tinha que ser uma ferramenta para poder também espalhar o evangelho de Jesus. E no momento que ele tem um encontro com Jesus, a sua mente e a sua vida é transformada. Acreditou que aquele tempo que ele ficou cego ali, o Espírito Santo foi trabalhando em sua mente, foi trabalhando em sua vida. E quando ele é chamado por Jesus, ele começa a sair a fazer a obra, ele começa a sair e falar de Jesus a tantas pessoas, e nada para ele mais importa. Já foi preso, foi açoitado, aconteceu várias situações, né? De perigo, de fome, de dificuldades. Mas sabe o que ele disse? Tudo posso naquele que me fortalece. E como nós temos a mente renovada, o entendimento renovado em Jesus, nada desse mundo mais nos importa, nada dessa vida mais nos importa. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com os amigos lá no meu trabalho. Tenho dois amigos lá no trabalho, na verdade. Eles estiveram até aqui, o Igor, o presbítero Igor, e o Ricardo, né? E a gente sempre fala sobre a Bíblia, e a gente fica ali na portaria horas e horas. E chega um momento que eu falo que nós estamos conversando sobre isso, de vida cristã, de viver em Cristo, que nada se importava mais das coisas desse mundo. E eu chego para eles e falo assim: olha, sei que nós estamos expostos aqui na portaria, mas se vir um elemento de matar um de nós, não vai ter problema nenhum, porque nós vamos estar na glória com Jesus. Está ligado? Que isso, pastor? Você não pode falar isso não, cara. Que isso? Não, eu falei, rapaz, nós não estamos em Jesus, então qualquer adversidade que vier para nós não vai mais nos importar, porque nós sabemos para onde nós vamos, não é verdade? Aleluia. E sabe que os cristãos têm um grande defeito? Eles querem morar no céu, mas não querem morrer. A palavra de Deus diz que a carne e o sangue, o quê? Não entrará no reino dos céus. As pessoas acham que elas vão subir com a carne e com o osso, com essa roupa aqui do leão, e vão morar lá no céu, né? Mas a palavra diz que a carne e o sangue, irmãos, não vão herdar o reino dos céus. Então, se for preciso eu morrer por Jesus, que seja agora. Eu estou disposto. Quando nós temos uma consciência espiritual, um entendimento renovado, nós vamos estar dispostos sim a seguir esse evangelho de verdade, não é verdade? Tiver que morrer por Jesus, nós vamos morrer. Se precisarmos fazer a obra, nós vamos fazer, porque é para isso que nós fomos chamados, irmãos. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantas pessoas que aceitaram Jesus? Quantas pessoas que professam o nome de Jesus? Quantas pessoas que dizem que são cristãos? Mas será que realmente elas são cristãs? Nesses tantos chamados, poucos serão os escolhidos.
glorifico a Deus porque você é o escolhido do Senhor. Eu glorifico a Deus que a sua mente está renovada por Jesus. Eu glorifico a Deus que se tiver que você morrer agora por Jesus, você vai morrer por Jesus agora. Quem é capaz de morrer por Jesus agora? Levanta a mão. Glória a Deus, é isso. Se formos capazes de morrer, as pessoas ficam assim, meia mão, né? É meia mão ou vamos bater? Meia mão? A gente pede assim, ó. Ai, Jesus, brincadeira, irmãos. Ô, glória, né? Mas não é verdade? Somos escolhidos de Deus, irmãos. E se precisarmos morrer por esse evangelho, nós vamos morrer, irmãos. Sabe por quê? Porque nós já somos estudados, nós sabemos para onde nós vamos, não é verdade? O cristão, ele precisa ter uma consciência que a sua vida nessa terra é transitória. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso que o próprio Deus diz que quem ama o mundo, o seu amor não está nessa pessoa. Porque as pessoas estão dando pegar as coisas desse mundo, que acham assim, eu não posso morrer agora, eu preciso ficar aqui mais alguns anos, né? Mas se nós somos de Jesus, se precisarmos morrer agora, nós vamos morrer agora, porque vamos morar nas dimensões celestiais com Ele. Eu já sei para onde vou, né? Eu já sei para onde vou, mas é verdade. Nós já sabemos para onde vamos, não é verdade? Quem sabe para onde vai, levanta a mão. Minha mão não, a minha inteira. Eu vou pensar com a minha mão assim, né? Nós sabemos para onde nós vamos. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa vida aqui, irmãos, é transitória. Precisamos ter essa consciência. Oi? Precisamos ter essa consciência. Irmãos, nós só vamos experimentar, louvado seja o nome do Senhor, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, quando nós tivermos essa consciência espiritual, esse entendimento renovado. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Pergunta para o teu irmão assim: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não é verdade? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que a gente nos afastemos desse mundo, que nós nos desgarremos desse mundo, que possamos fazer a sua vontade, sermos verdadeiros cristãos e temos a consciência que nós não pertencemos a nada deste lugar, que nós somos cidadãos celestiais, que nós vamos morar com Ele na glória, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos ficarmos mais conformados. Tem muitos cristãos que estão conformados, irmãos, e nós não podemos estar conformados, não é verdade? Nós temos que nos desapegar de tudo isso, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos celestiais. No momento que Jesus Cristo comprou a minha vida e a sua vida, foi com esse propósito. Porque se você vai para pensar, não foi um sacrifício fácil, não é verdade? Imagina se colocar uma pessoa pendurada em uma cruz, em um sol escaldante, não é verdade? Com uma coroa de espinho em sua cabeça, furando a sua mente naquela tortura psicológica, e aquele sol escaldante, uma pessoa que nem merece, não é verdade? Porque eu e você não merecemos esse sacrifício. Na verdade, esse sacrifício precisávamos que fôssemos nós que ficássemos lá, porque nós somos pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco, deu o seu único filho, para que nós tivéssemos uma nova trajetória, para que nós fôssemos transformados, para que nossa mente fosse transformada, não é verdade? E para que possamos aproveitar a boa, perfeita vontade de Deus, que sermos seus filhos, para que não possamos mais ser criaturas, mas sim filhos. Existe uma grande diferença entre filhos e criaturas. As pessoas têm o hábito de dizer: eu sou filho de Deus. Já me fala sobre isso? Eu sou filho de Deus. Todas as pessoas dizem isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Mas quem não tem Jesus como suficiente Salvador não é filho de Deus, é criatura de Deus, não é verdade? Mas nós não, somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos filhos de Deus.
e brevemente vamos morar com Ele nas mansões celestiais. Que possamos ter esse entendimento, né? Ter a nossa mente renovada. Não nos conformarmos mais com esse mundo. Fala para o teu irmão assim: eu não vou mais me conformar. E está muito fraco, vamos de novo, né? Poucas pessoas falaram. Diga assim: eu não vou mais me conformar. Isso. Fala assim: ó, eu vou ter um entendimento renovado. Isso. Diga para fechar agora, você diz assim: ó, eu vou viver. Vai lá, né? Poucas pessoas disseram: a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Está difícil aí. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Fica esperto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar encerrando, vamos estar orando em nome de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem todo mundo para frente, todo mundo para frente. Fazer diferente hoje, né? Vamos estar fazendo uma oração única por todos vocês. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de oração, não é verdade? Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Você precisa de oração bastante. Fica ali na primeira da fila, né? Eu preciso de oração, eu preciso de libertação. Como o nosso pastor fala, libertação também é para o crente, né? Então, todo mundo junto aqui, ó. Todo mundo junto, não tem fila não, gente. Né? Todo mundo junto, sem bagunça, fica ali. Todo mundo junto, os pastores, por favor, intercedendo pelo povo de Deus aqui, que nós vamos estar orando pelo povo do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando. As crianças aí para frente, as crianças ficam aqui. Não, vamos estar orando. Vem para frente, as crianças. Vem também. Vem. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está o teu povo. Senhor, que possamos ter a nossa mente renovada, transformada, liberta. Liberta o teu povo nessa noite. Transforma o teu povo nessa noite. Repreende as enfermidades, as dificuldades, Senhor, venha cair por terra. Que possamos viver a boa, perfeita e agradável tua vontade do Senhor em nossas vidas. Vamos as crianças com as mãos. Liberta, transforma, muda, repreende a enfermidade, repreende todo o mal, repreende o acidente doméstico, guarda no colégio, guarda na rua, livra do homem sanguinário, do homem salteador, do homem perverso, guarda os nossos irmãos, que a enfermidade não venha alcançar vocês. Ó Deus, envia prosperidade para o teu povo. Senhor, que a gente possa ter uma consciência espiritual, que teu Espírito Santo venha transformar essas pessoas, venha entrar em suas vidas, venha entrar na vida dos familiares nessa noite. Senhor, faz uma grande obra. Senhor, que eles possam contemplar a tua glória. Senhor, a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê em ti, ó Deus. Pois eu te peço nessa noite, talvez não pela fé deles, mas pela minha fé, que o Senhor possa fazer grande obra na vida dessas pessoas, que eles venham aqui na frente contar vitórias e testemunhos da tua parte. Senhor, que haja transformação na vida dos seus familiares, que os seus familiares venham ser transformados e libertos. Senhor, que possamos sair lá fora e trazer outras pessoas, ó Deus, para a tua casa, Senhor, nesta noite. Toma tudo em tuas mãos, Senhor. Não deixe que Satanás venha nas mentes, mas que haja um bloqueio espiritual do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo venha habitar nas mentes, nos corações nessa noite, ó Deus. Que tu possa, Senhor, abençoar o teu povo. Ordena, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo nessa noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Eu queria fazer um pedido. Pastor, me envia a sua do demérito para as irmãs. A mão direita. Amém. Senhor, toma a sua nas tuas mãos. Visita ela onde ela esteja agora. Senhor, tu és o Deus que cura, que transforma, que liberta.
que tu possas libertar ela nessa noite, que ela venha se lembrar, ó Deus, do tempo que ela te servia, ó Deus. Senhor, transforma, liberta, cura, lança esse câncer por terra. Tu és o Deus que opera maravilhas. Tu és o Deus que esteve com Moisés, que esteve com Abraão, que esteve com Isaac, com Jacó. Está conosco nessa noite, neste lugar. Que tu possa enviar a cura nesse momento, Senhor. Visita ela onde quer que ela esteja. Que ela venha sentir o toque do teu Espírito Santo. Que tu possas curar nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Despede o teu povo em paz. Leva eles em segurança, Deus. Guarda de todo mal. Guarda no emprego amanhã, Senhor. No trabalho cotidiano. Livra do acidente, da morte repentina. Guarda de todo mal, Senhor. Senhor, guarda o teu povo nessa noite. Entrego todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Espírito Santo e toda sorte de bênção, feche o olho, venha sobre tua vida, meu irmão e minha irmã, não só hoje, mas para sempre, e até a volta de nosso Senhor e Salvador